Evidentemente que é uma farsa, evidentemente que é um regime policial, é uma tragédia humana, tudo isso a gente já comentou aqui. Nós vamos ver daqui a pouco depoimentos das pessoas que foram tentar participar do processo. Eu acho que é muito, talvez, da minha parte, uma contribuição que pode ser dada é pensar o que vem agora, né? O que pode acontecer com a Venezuela, porque já são 25 anos de tragédia, desde que Chávez foi eleito democraticamente, isso é verdade, ele foi eleito mesmo. Quem não se lembra, ele deu um golpe em 93, mas depois foi perdoado pelo sistema, e aí ele se candidata, ele deu um golpe como militar, e aí ele se candidata de forma democrática e é eleito. Só que aí começa o processo de reforma da Assembleia Constituinte, a mudança da Constituição, e deu no que deu. Mas eu fico pensando assim, quais são os cenários, né, para a Venezuela? Porque acho que o aspecto da eleição a gente vai conhecer agora com o comentário dos colegas aqui. Acho que são três. O primeiro é um cenário cubano, vamos dizer assim. É um regime de força, o monopólio da violência está na mão do Estado, as Forças Armadas em todas as posições de comando, nas empresas, nas instituições todas contaminadas com generais de 35 anos. E o modelo cubano seria o seguinte, não tem como, a sociedade não tem força, não tem organização civil que consiga enfrentar um ambiente onde tem 60 mil paramilitares distribuídos no regime policial, tortura, falsificação, tráfico, né? Não tem como. Então você fica nesse ambiente cubano que não se sabe quando termina. O outro são duas possibilidades. Uma é uma transição negociada, evidente que é fraude, portanto vai ter que ter uma reação popular. Parece que está havendo, não sei ainda se é o suficiente para provocar um abalo no sistema, mas o que acontece quando você tem essa conjuntura? Você tem uma negociação com o regime, há uma cisão no comando, uma parte do comando se alia à oposição e propõe um acordo de transição. Tem vários modelos de transição, a história da América Latina demonstra vários tipos, o Chile é um do Pinochet, há outros casos, o Brasil mesmo tem o seu perfil de transição com o José Sarney, tem uma literatura enorme sobre isso na América Latina, na América Central. E o outro é o que eu acho que está apontando, infelizmente, que é o colapso. Você tem uma situação em que é muito forçada, o regime por dentro já está abalado, as alianças que constituem um regime já têm fraturas entre as lideranças, o presidente Maduro, a sua mulher, o Diosdado Cabello, os dois generais mais importantes que comandam as forças, já tem ali um certo abalo com essa situação absolutamente grotesca que a gente está vivendo, ou há uma negociação ou haverá, sim, um ambiente de guerra civil. Quer dizer, as pessoas vão para a rua, começa a entrar arma pelas fronteiras, começam a se formar grupos de comando e começa a ter um ambiente de morte, de violência, geralmente nos grandes centros, ou se formam forças nos grotões do país, se formam forças de resistência, você tem um ambiente mais ou menos como foi um ambiente colombiano às avessas. Então, assim, esses são os cenários. Eu tendo a achar que nós estamos indo para o terceiro, porque eu estive na Venezuela 2 meses atrás, eu contei aqui para vocês, ainda que fosse na fronteira, e eu vi na fronteira ali de Pacaraima com Santa Helena de Uarém, já é uma situação que você sente quando você chega na cidade, entende? As pessoas estão comendo lixo nas ruas, assim, é um negócio... E o rapaz que acompanhava o nosso grupo lá, que foi visitar um parque nacional, ele dizia que ele temia pelo que pudesse acontecer nas eleições. Então, se isso nas fronteiras, nas áreas mais remotas do país já estava acontecendo, imagina em Caracas. Como é que pode estar? Então, eu sinto que isso vai ter. E o Brasil, vamos dizer, tem responsabilidade sobre o que está acontecendo na Venezuela. Responsabilidade, infelizmente, para o mau sentido. O Brasil errou muito nos últimos 20 anos na sua política externa e está aí, como é um dos países mais importantes da região, tem responsabilidade, agora nós estamos vendo o preço que isso vai custar.